Boa tarde, boa tarde, boa tarde, minha gente. Boa tarde a todos os polos, a todos os mestres presenciais e alunos que se conectam conosco aqui através das ondas do canal Educação. Câmbio, câmbio. Minha gente, estamos no ar com mais uma transmissão de aulas para o curso técnico em finanças e a disciplina é Introdução aos Sistemas Econômicos e Financeiros. Beleza, minha gente? Hoje, 30 de agosto do ano de 2022. Hoje é dia do perdão, viu? Hoje é Dia Nacional do Perdão, né? É sempre bom na vida a gente perdoar e a gente também ser perdoado. Isso é importante, viu? Que mais? Hoje é dia do Frankenstein, né? Um dos mais famosos monstros da literatura e do cinema, né? Junto com o Drácula, com o vampiro, com o lobisomem, o Frankenstein tá aí, tá nas cabeças aí. Inclusive, ele foi escrito por esse é um personagem que foi escrito por uma escritora mulher há muito tempo, né? E isso é muito interessante porque ela vivia num tempo em que, ora, se o patriarcado, né? Se o machismo são grandes nos dias de hoje, você imagine como era antigamente, né? Então, ela escreveu nesses tempos difíceis, então ela é uma escritora assim de vanguarda mesmo, uma grande referência. Confesso que não estou lembrado o nome dela, mas a gente pode procurar aqui ao longo da transmissão. E hoje é o dia do Frankenstein, dia do perdão, né? Tem dia de mais alguma coisa também. Ok, de várias outras coisas também, viu? Beleza, minha gente, tudo bem? Nina, pode botar o slide todo aí na tela, vamos juntos. Eu estou diretamente do Estúdio 7, eu, a Nina, como diretora de imagens, a Sandra Mota como prof assistente. A gente vai junto aqui das 13 horas até as 15 horas com introdução aos sistemas econômicos e financeiros. Ok, minha gente? Vamos tratar aqui de setores da atividade econômica. Opa, só um minuto, canetinha vermelha. Vamos tratar de setores da atividade econômica, setor primário, secundário, terciário. Eu vou agregar mais um, porque eu quero mostrar para vocês o setor terciário, né, e como a gente pode estar agregando para entender como é que funciona o sistema financeiro. Beleza? Econômico e financeiro, tá bom? Vamos adiante. Sou o professor Fernando Galvão, vamos juntos até às 15 horas, beleza? Fiquem à vontade, fiquem muito à vontade para interagir conosco pelo chat do IPTV ou pelo chat do YouTube. Pelo IPTV, estou vendo conectados conosco aqui, Fartura do Piauí, já está conectado com a gente aqui, tá bom? Minha gente, fiquem à vontade para participar aí pelo chat. Dúvidas, exemplos ou observações, fiquem à vontade. Deixa eu começar por aqui. Muito bem. Vamos identificar os setores da atividade econômica. Aí estou vendo mais polos conectados conosco, estou vendo Joca Marques e estou vendo Parnaíba, né? Sejam bem-vindos, minha gente. Então, vamos adiante. Ó, como a Sandra Mota já colocou aí no chat do YouTube, a primeira e segunda aula nós teremos com sistemas econômicos e financeiros até às 15 horas. Das 15 às 16, a gente segue com projeto de aprendizagem interdisciplinar. Beleza? Aí vai para o intervalo. Na quarta e quinta aulas, vocês terão com a disciplina de ética e relações interpessoais. Tá bom? Essa é a agenda de trabalho de vocês dessa tarde de terça-feira, 30 de agosto do ano de 2022. Quero começar a aula, né, falando sobre
a atividade econômica e os seus setores, certo? Temos aqui, para começo de conversa, o setor primário. O setor primário, ele é um conjunto que engloba várias atividades produtivas ligadas ao mundo rural. Estou vendo aqui pelo chat do IPTV, Jusilene Lima, se conectando conosco aqui. A Jusilene é da equipe da SEDUC, que nos acompanha nesta transmissão de aulas da disciplina de Introdução aos Sistemas Econômicos e Financeiros para o curso técnico em Finanças. Então, minha gente, o primeiro setor da atividade econômica é o primário. Ele reúne atividades produtivas do mundo rural. E aí eu posso citar várias atividades ligadas ao setor primário. Uma primeira que merece destaque pode ser o extrativismo florestal. A gente vai já voltar para esse assunto no projeto de aprendizagem interdisciplinar. Ali eu vou mostrar para vocês, vou tentar ajudá-los a escolher as temáticas para o projeto de pesquisa de vocês. E uma das muitas atividades que pode ser objeto de estudo de vocês no projeto de pesquisa é o extrativismo florestal, de acordo com a potencialidade da região, do território de desenvolvimento onde os municípios de vocês se encontram no estado do Piauí. Eu vou mastigar aqui o mapa com os territórios do desenvolvimento no Piauí. A gente vai tentar identificar os polos, os municípios de vocês, quais são ali as características, a realidade local. E em muitas delas a gente vai ter extrativismo florestal, mineral, produção agrícola, criação de animais, e aí eu vou ajudá-los a escolher um tema, a levantar uma questão em cima do tema e depois, de repente, uma hipótese, que é o ponto de partida para um projeto de pesquisa, para uma investigação que vocês vão fazer aí sobre a realidade local de vocês. Mas a gente vai fazer isso a partir das 15 horas, tá bom? Por enquanto, eu só estou dando o spoiler. Então, vejam, o extrativismo florestal é aquele onde a atividade produtiva ela vai extrair, por exemplo, madeira, né? Madeira para a produção, por exemplo, da indústria de movelaria, de móveis, sacam? Você tem, óbvio, que essa extração de madeira ela precisa ser validada por órgãos de controle ambiental. O ideal é que sejam madeiras frutos de projetos de manejo florestal, né? É que não sejam madeiras de áreas devastadas ilegalmente e que sejam aí extraídas. Extrativismo florestal envolve extração de madeira, é a extração do coco babaçu, onde depois a gente vai fazer, de repente, o carvão vegetal, né? A partir do coco babaçu, a gente pode estar também extraindo o coco em si, para dele fazer o azeite de coco. Percebam aí que já são insumos que passam por um determinado processo de agregação de valor. Entendem, minha gente? Povo de Parnaíba, Ribeira do Piauí, boa tarde. Joca Marques, fartura. Então, quando, por exemplo, a gente tem na carnaúba a extração da palha para tirar o pó e desse pó ser feita uma cera vegetal, que depois ela é exportada, geralmente ela é exportada, e essa cera vegetal acaba depois se transformando em tintas,
ela se torna aquelas cápsulas de medicamento, de remédio, podem se tornar chips de computador com a cera da carnaúba. Tem várias aplicações aí. Tudo exemplo de extrativismo florestal. Ok, minha gente, tudo bem? Essa é uma atividade econômica. Pode haver também o extrativismo mineral. Por extrativismo mineral, entendamos aí, ó, por exemplo, o Juazeiro do Piauí é um polo onde a gente tem extração de pedras ornamentais, né, em Juazeiro do Piauí. Também é ornamental lá em Castelo, quando se extrai a pedra de Castelo. Ok, tudo bem, câmbio. Ei, Nina, boa tarde. Nina, me diz uma coisa. Se tu procurar aí se tu procurar no Google, no navegador, Castelo do Piauí e Pedra de Castelo, tu vai achar alguns links, aí tu bota imagem. A gente vai encontrar algumas imagens de extração de pedra de castelo. É muito interessante. Eu não tinha visto antes, eu só vi nessa imagem pelo Google. É muito massa. Se você puder fazer, Nina, a gente compartilha na tela, mostra pro povo aqui. Para onde? Lá para o Oriente, né? Exporta pedra, né? De castelo. Isso. A gente tem em Pedro II a extração da opala, por exemplo. Então, a gente tem são exemplos de extração mineral aqui no Piauí. Aqui mesmo no Piauí, mais ao sul, mas essas extrações são pequenas, né? Não é larga escala. Lá no sul do Piauí, aí a gente já tem umas minas maiores de níquel, de calcário, de fosfato, e a partir daí, aí a gente tem uma extração mais pesada. É tanto que para fazer essa extração mineral é preciso que tenha ferrovia. Quando a ferrovia, o ramal da Transnordestina correr ali o sul do Piauí, aí ali vai estar apto logisticamente para receber investimentos em mineração, e aí a gente vai ter aí mais extração em larga escala. Olha aí, a Nina tá essa foto aí que eu tinha visto. É interessante, né? Nina, compartilha na tela aí com a galera para verem aí de onde é que se extrai. Olha aí essa imagem, minha gente. É a extração, é o extrativismo mineral, né, da pedra de Castelo, lá em Castelo. Olha só que bonito, né? Estou precisando de umas pedras dessa lá para casa, inclusive. Né? Onde será que eu acho barato para comprar? Ei, Nina, olha essa outra imagem das pedras embaladas aqui do ladinho, aqui, ó. Aqui embaixo. Isso. Aí, ó. Dá uma clicada aí. Olha as pedras embaladas aí. No ponto de ser comercializada, né? Beleza, ok, minha gente? Olha só que interessante. Né? Aqui no Piauí também tem a extração de argila. Não lembro onde agora, mas tem uma região aqui que também se enquadra como extração mineral, que é a argila. Beleza, minha gente? Ok, câmbio. Então, temos esses exemplos aqui. Pode voltar. Isso, Nina, para o slide. Muito obrigado. Então, a gente tem aqui esses exemplos. Por extração animal, aí a gente pode destacar. Tu deixa o navegador aberto, Nina, que eu posso. Eu posso. Volta para o navegador, bota aí a extração de coco babaçu, tu procura aí no Google, né? Aí a gente mostra um outro exemplo de extrativismo vegetal, que é o do coco babaçu. Essa ela é muito comum, né, pelos interiores da gente, que a gente anda, né? O azeite de coco, eita, negócio cheiroso para fazer comida, meu Deus. Baião de 2 com azeite de coco. Coco babaçu. Beleza. Olha aí. Eita!
Que coisa mais linda. Olha só isso, minha gente. Né? Parece com a minha infância. Né? É lindo aqui. É verdade. Só, não tem, eu confesso que nunca vi um homem quebrando coco, não, viu? Desce aí, Nina, para a gente ver mais outras fotos. Olha só que coisa linda, olha. Aí tem gongo, olha a foto bonita. Aí tem gonguinho aí no meio para a gente comer com farinha de puba. Olha só. É lindo. Olha. Ah, meu Deus. Muito bonito. A extração, isso é extrativismo florestal, viu, minha gente? A extração do coco babaçu. Beleza? Olha só o coquinho aí, ó. Eita, muito bom. Olha só o bicho extraído aí. Rapaz, que muita foto bonita. Gostei desse negócio. E ainda tem as caeiras, né? Depois daí pega as cascas, faz a caeira. E aí, olha aí. Massa, gostei. Olha só. Bacana demais. Aí dá trabalho, viu? Essas mulheres trabalham muito, muito para dar conta de quebrar esses cocos, fazer o azeite, fazer a caeira e ainda vende barato. Ainda tem isso, né? Ainda sai barato pro tanto de trabalho que isso aí dá, né? Natalice Guilherme, boa tarde, da Unidade Escolar José Mendes Vasconcelos. Oi? Pode voltar para o slide. Muito obrigado, Nina. Beleza. Minha gente, um outro tipo de extração, de extrativismo, é o animal. E quando eu falo do extrativismo animal, o exemplo mais visível que a gente tem é a pesca. A pesca do camarão no mar, né, de peixe. Na costa litorânea, tem ainda algumas comunidades pesqueiras na beira da praia. Elas, inclusive, estão em risco, viu? Porque lá no setor terciário tem, aqui no slide, tem os serviços. E, peraí, só um minuto. Aqui, tem os serviços. Deixa eu calibrar minha canetinha mágica. Tem os serviços. E aqui os serviços, eles, sobretudo os turísticos, eles colocam em risco, por exemplo, colônias de pescadores que fazem o extrativismo animal. Quando eu falo isso, eu estou falando da pesca. Tem comunidades pesqueiras que estão em risco porque empreendimentos turísticos, eles entram na linha do mar, eles tomam de conta da praia, né? Você tem uma especulação imobiliária, a gente tem que ter muito cuidado com esse tipo de turismo. Boa tarde, Ribeira do Piauí, dando boa tarde aqui pelo chat do IPTV. Então, minha gente, você vai ter as pescas, né? Também tem um exemplo, a produção agrícola também está debaixo do guarda-chuva do setor primário. Produção agrícola de grãos, né? Você tem produção agrícola moderna, tem produção agrícola bem rudimentar, né? Nada moderna, aquela do interior, tipo essa da extração do coco babaçu. Na base da enxada, do facão, da matraca, né? Onde a gente planta arroz, milho e feijão em algumas tarefas de roça. Aí tem a produção agrícola de grãos, né? De grande escala, que usa trator, colheitadeira guiada via satélite, sistema de irrigação, semente transgênica. Sacam isso? Aí a gente vai ter esses tipos de produção agrícola aí, ok? Eu queria destacar um ponto sobre essa produção agrícola. Volta aqui para mim, Nina, por favor. Vejam só, minha gente, nesse exato instante, existem alguns riscos na economia global. Por exemplo, a China, né? Nina, pode voltar a imagem aqui para mim? A China, ela está no risco, na iminência de ter
uma quebra de safra na sua produção agrícola. E na China é muita gente. É mais de 1 bilhão de habitantes. Se a China quebrar, de fato, a sua safra agrícola, por exemplo, da produção de arroz, ela vai ter que comprar de outros lugares. Sempre que a China compra de outros lugares, os países produtores, eles optam por vender para o exterior, aqui o Brasil, por exemplo, porque fatura em dólar. Cada dólar que o pessoal fatura lá fora, ele troca por... Cada dólar ele troca agora, se fosse um negócio feito agora, troca por cerca de R$5. Então é um ganho grande. Quando isso acontece, reduz o volume de produtos agrícolas vendidos aqui dentro do Brasil. E como a gente sempre está comprando muito, tem mais compradores do que vendedores, o preço dos produtos alimentares tendem a disparar. Aí a gente tem uma pressão, uma possível alta de preços nos alimentos, caso se confirme essa quebra de safra lá na China por condições climáticas. Aí o problema não fica por aí. A Índia também está passando por problemas climáticos e corre o risco de perder parte da sua produção agrícola. Na Índia, são 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. É muita gente. Então, quando chega nesse ponto, vejam, se China e Índia passarem por esses problemas, o mundo está bem apertado, vai ficar bem complicado. Teremos uma disparada de preços nos alimentos. E isso é muito ruim, sobretudo para as pessoas mais vulneráveis. Ok, minha gente, tudo bem? Esses são pontos que a gente precisa destacar, precisamos nos preocupar com, tá bom? Com essas questões. Beleza? Tudo bem, minha gente? Pode voltar o slide todo aí na tela, Nina, por favor. E uma outra atividade que está debaixo do guarda-chuva do setor primário é a criação de animais. A criação de animais, vejam, é diferente do extrativismo animal. A criação de animais é em cativeiro. É o gado, é o suíno, é o frango, não é o camarão pescado em alto mar, mas é o camarão cultivado criado numa fazenda de camarão. Geralmente isso acontece em regiões de mangue. Aí nós temos a criação de animais. Então vejam, um outro extrativismo animal, extrair caranguejo do litoral. Também tem esse exemplo aí, tá bom? Deixa eu contar uma história aqui do caranguejo. Volta a imagem aqui para mim, Nina. Do caranguejo é assim. Aqui no Piauí tem o caranguejo uçá. E tem os catadores de caranguejo no litoral. Vão lá para o mangue, no meio da lama, mete a mão lá no buraco e quando puxa o caranguejo. O detalhe é que o pessoal que extrai, os catadores de caranguejo, eles não são organizados na extração do caranguejo. Então, tem um cara lá do Ceará que chega aqui e compra dezenas de milhares de caranguejos. E como ele é o grande comprador, ele chega e diz assim: eu boto tantos reais por corda de caranguejo. Ele paga baratíssimo por um caranguejo, né, e por uma corda com 5, 6 caranguejos. E ele paga baratíssimo. Da última vez que eu tive notícia, ele pagava 80 centavos, R$1 por caranguejo. Ele compra dezenas de milhares. Por quê? Porque milhares morrem no caminho daqui para o Ceará. Mas ainda assim, você tem dezenas de milhares de caranguejos. Aí o que é que acontece? Chega lá mais aqui, descendo no Nordeste, no mapa do Brasil, cada unidade de caranguejo é vendida por mais de R$15. E ele compra a corda por 80, R$1, a corda com 4, 5, 6 caranguejos, e ele vende a unidade lá embaixo por
mais de 10 reais, de 15 reais. Entendem isso? Então, e o pessoal do caranguejo, os catadores, eles entendem que tem que tirar cada vez mais caranguejo para poder fazer uma grana, porque é barato demais. Se eles se organizassem e dissessem assim, não, a gente só vende agora a corda de caranguejo por 5 reais. Aí ele, não, eu não compro de você, eu vou comprar de outro, aí o outro 5 reais. Aí ele procura de outro 5 reais. Ele não vai ter alternativa, ele não vai deixar de vender caranguejo, ele vai ter que baixar a margem de lucro dele, que é extraordinária. Entendem, minha gente? Então, esses pontos são muito importantes para a gente destacar aqui. Ok, tudo bem. Não vou dizer o nome para não fazer o fuxico. Então, amplia o slide todo aí na tela, Nina, por favor. Então, esse é o setor primário, que engloba todas essas atividades produtivas aqui, tá bom? Beleza? O setor primário essencialmente fornece insumos e matérias-primas para o próximo setor da atividade econômica, que é o setor secundário. Pode botar o slide aí na tela, Nina. No setor secundário, ele recebe essas matérias-primas, né, do setor primário e processa. Ele transforma em produtos acabados ou produtos semi-acabados. Deixa eu dar um exemplo. Boa parte do algodão produzido no Cerrado, ele vai para a indústria de confecção, ele se transforma em tecido, ele vai se transformar em vestuário. Então, vejam, saiu a matéria-prima do setor primário, foi ser processada no setor secundário. Ok, é um exemplo do algodão, tá bom? Beleza? Por exemplo, a castanha do caju, que ela é tirada diretamente dos cajueiros e ela depois vai ser selecionada, vai ser embalada, bota numa caixinha e você tem uma caixa chique de castanha de caju até para dar de presente. Né? Chique e cara. Né? Mas não faltam castanhas de caju no chão, no meio de um cajueiro, entendem? Aí você tem um processamento. É o pó da palha da carnaúba que se transforma em cera e que depois vai ser agregado valor e ela vai se transformar, quem sabe, num chip de computador ou numa cápsula de remédio. É o setor secundário. É quando você tira, por exemplo, as essências da natureza para fazer cosmético, como a Natura faz. Entende? Olha o insumo saindo do setor primário e sendo transformado no setor secundário. É quando, por exemplo, olhe qualquer produto da Natura, você vai ver lá os extratos da natureza. Tudo foi processado pelo setor secundário e são as indústrias. No caso, que transformam produtos naturais, não é, insumos naturais, matérias-primas, em fármaco, em medicamentos ou cosméticos, maquiagem ou qualquer outra coisa parecida. Ok, minha gente, tudo bem? Por exemplo, o látex, que é extraído da seringueira, né, de uma árvore, que você dá um corte nela, o corte superficial no tronco da seringueira. Nina, câmbio é um outro exemplo de extração florestal. Tu pode procurar aí no navegador, Nina. Tu bota assim, seringueira, extração da seringueira. A gente vai encontrar uma imagem, geralmente são imagens bonitas, mas você vê como é que se dá esse extrativismo do látex tirado da seringueira para produzir borracha, que depois vai virar, por exemplo, pneu de carro. A gente viu aí a extração de coco babaçu, aí a Nina vai botar só seringueira, né? Tira Piauí. Aqui não vai ter seringueira, vai ter lá pelas bandas do Acre. Tira aí, bota seringueira e tira Piauí.
Só isso. Isso, seringueira. Isso. Aí tira Piauí. Isso. Pronto. Aí bota para procurar e nós vamos achar as imagens. Ó. Tá bem aí, olha só. Olha como é que extrai o látex da seringueira, olha. Você raspa o tronco, dá o corte, bota tipo um canudo, um negócio aí, ó, e a cuia, olha a cuiazinha, olha como é artesanal essa extração, né? Aí você tem tipo uma cuiazinha que fica coletando o látex. Pode ir passando as imagens aí, Nina, olha só a extração da seringueira aí. Ó, ela escorre aí e é muito artesanal esse negócio, né? E aí você vai, a partir desse látex, você vai ter a produção de borracha, né? A borracha também que é produzida a partir também do petróleo, também tem isso, né? Pode se extrair também a partir do petróleo. Então vejam, olha aí as seringueiras e a produção aí do látex, né? É extrativismo vegetal também. Beleza? Tudo bem, minha gente? Câmbio? Muito bem. Vamos adiante. Ei, Nina, pode voltar para o slide, por favor. Muito obrigado, né? Fica muito... Oi, pronto, beleza. Beleza. Imagens, né? Pois bem, então, aí você vai ter o processamento, né, desse látex aí, vai virar borracha. Bacana? Minha gente, aí nós temos, vejam, o minério de ferro que vai ser transformado em estruturas metálicas, né, em vergalhões que são usados na construção civil, por exemplo. Beleza, minha gente? Tudo bem? Esse é o setor secundário. Eu quero também fazer o destaque aí para vocês do setor terciário. O setor terciário, ele engloba o comércio e os serviços. O comércio, ele compra das indústrias e revende objetivando lucro, ok? O comércio. Já os serviços, aí não, o serviço ele está mais associado à experiência. Ó, experiência. Aí a gente tem os serviços bancários, os seguros, uma aula ministrada, a hospedagem num hotel, né? Bora imaginar que a Nina esteja com dor nas costas, aí ela vai pagar uma massagista para fazer massagem nas costas dela. Que tal, Nina? Dá certo? Né? É um serviço, entendem? Que mais? Que mais? A Sandra Mota tá com uma unha encravada no dedo do pé. Sandra, dói, mas é uma dorzinha boa quando a gente cutuca. Aí a Sandra vai num podólogo, viu? A Sandra vai num podólogo para tirar o canto da unha, né, do pé. É um serviço, sacam? Então, ou você tá com uma treta na justiça e aí você vai atrás de um advogado para lhe dar uma ajuda na garantia dos seus direitos. Ou a empresa está com problemas de gestão, internamente ela não consegue resolver e ela contrata uma consultoria de um especialista numa área específica. Tudo isso entra debaixo do guarda-chuva dos serviços. Ok, minha gente? Tudo bem? Boa tarde, a Cléria. Boa tarde. Seja bem-vinda. Câmbio. Então, minha gente, e temos um outro setor. Esse aqui nem é tão falado assim, mas eu trouxe para vocês porque ele é muito importante. É o setor quaternário, ou seja, são atividades sem fins
lucrativos. E aí um aluno outro dia me perguntou, como assim, professor? Como é que pode se trabalhar sem fins lucrativos, sem querer lucrar? E aí entra na história do propósito, né? Qual é o propósito, qual é a missão da organização? Entram dentro do setor quaternário, pode voltar a imagem aqui para mim, Nina, ONGs, fundações, cooperativas, associações, todas operam sem fins lucrativos. Deixa eu dar um exemplo aqui de uma cooperativa. Bora imaginar aqui, a gente monta uma cooperativa aqui no canal, aí entra eu, o professor Gilvan, o professor André, a Yuna, a Sandra Mota, a Nina. Cada um bota uma cota à parte, bota uma grana ali, né? Pouquinha mesmo. Né? Cada um bota uma grana, bora imaginar, cada um bota 100 conto, né? E aí a gente bota lá, aí faz um fundo de reserva da cooperativa. Certo? A cooperativa ela vai trabalhar fazendo alguma coisa, ok? E a remuneração da cooperativa ao fazer essa coisa, ela não se chama lucro, ela se chama sobras, depois de cobertos os custos. Bora imaginar que seja uma cooperativa de produção de mel, por exemplo. Tem custos operacionais, ela cobra aqueles custos. O que sobrar é sobras. E essas sobras são distribuídas entre os cooperados, de acordo com a cota de cada um. Pode ser que um apicultor, produtor de mel, tenha entrado com 20 litros de mel para vender. Pode ser que um outro tenha entrado com 70. Óbvio, vai ser proporcional o que contribuiu com 70 litros de mel, o outro com, não sei se é litro ou é quilo de mel, não lembro agora a medida, a unidade de medida. Mas bem, a remuneração vai variar de acordo com a produção. E a lógica na contabilidade de uma cooperativa não é lucro, são sobras que a gente chama. Ok? É uma ONG que, por exemplo, possa estar trabalhando em questões ambientais, como o combate aos incêndios florestais. Se a ONG ela elabora um projeto de captação de recursos, essa ONG ela pode perfeitamente estar remunerando, ela não vai lucrar, mas ela vai cobrir os custos operacionais de tudo que ela faz, e isso pode envolver ter um gestor do projeto que vai ser remunerado e funcionários para a execução do projeto. Para não ter que trabalhar com voluntariado, porque você se voluntaria hoje, amanhã, depois, pode ser que no quinto dia você não esteja mais a fim de ir, porque não tem um vínculo de trabalho. Então, a ONG capta grana, ela pode financiar, ela vai financiar a execução do serviço, mas a ideia de uma ONG não é lucrar com isso, ok? Qualquer coisa diferente disso, aí está em conflito com a legislação, com a lei, ok? Tudo bem, minha gente? Então, o setor quaternário é composto disso, de cooperativas, de ONGs, de associações e fundações, ok? Nós temos esses 4 grandes setores da atividade econômica. Em todos, aí cabe uma reflexão interessante. Eu li há alguns anos atrás um livro chamado O Fim dos Empregos. O autor é Jeremy Rifkin, é um economista americano, em que ele vai dizer que o impacto da tecnologia geralmente desemprega pessoas no processo produtivo. É assim na agricultura. Numa agricultura de produção muito mecanizada, você não precisa, você não demanda de muita mão de obra. No setor industrial, quanto mais moderno for o processo, menos gente participa, né, do processo produtivo. Mas a tecnologia, aí o pessoal saiu da agricultura, foi para a indústria, mas também a tecnologia chega na indústria. E aí as pessoas vão para a área de serviços. Só que a tecnologia também chega nos serviços. Ok? Olhem o banco, olhem o quanto que um aplicativo
se bem utilizado, é capaz de transformar, né, ou de transformar literalmente o cotidiano dentro de um banco. Você acaba demandando menos gente dentro de um banco para poder estar trabalhando. Ok? E aí o Rifkin destaca qual é o outro grande setor capaz de absorver mão de obra na economia, já que a tecnologia está pegando, está ativa em todos os setores da economia. Ele vai dizer que o terceiro setor é um desses exemplos, ou o setor quaternário, ok? Para não fazer confusão. O setor quaternário também pode ser chamado de terceiro setor. Por quê? Aí é uma outra classificação. Primeiro, setor público. Segundo setor, a iniciativa privada que tem fins lucrativos. Um terceiro setor seria ONGs, fundações, cooperativas e tudo mais. Aí tem essa outra classificação que eu estou botando aqui, que ela roda muito na mídia, na televisão, em notícias e tudo mais. Aí já é uma outra classificação. Aqui, o primário é o setor rural, o secundário são as indústrias, o terciário é serviços e comércio, aí entra o quaternário como entidades sem fins lucrativos. São só classificações diferentes, ok? Então, ele vai dizer que o setor quaternário ou o terceiro setor, depende do tipo de classificação que a gente estiver usando, é capaz de assumir, de absorver boa parte da mão de obra. É interessante, inclusive, vocês, como futuros técnicos em finanças, observarem isso. De repente, pode não estar na iniciativa privada algumas oportunidades de trabalho para vocês. De repente, pode estar no setor quaternário. Você trabalhar na área de finanças, por exemplo, numa cooperativa, numa associação, numa fundação ou numa ONG. Tá bom? São algumas oportunidades aí. Sacaram, minha gente? Sim ou não? Câmbio, por favor. Fiquem à vontade, fiquem muito à vontade para interagir pelo chat com dúvidas, exemplos ou observações. Beleza? Câmbio. Fartura do Piauí, Joca Marques. Cadê o povo de Parnaíba e Ribeira do Piauí? Aqui conectados conosco pelo chat do IPTV. Mas eu só vi o boa tarde do Ribeira do Piauí. Eu não veio dos outros polos, não. Onde estão vocês, mestres presenciais e alunos? Fiquem à vontade para compartilhar os nomes de vocês. Eu vou lendo aqui durante a transmissão, tá bom? Nina, pode botar o slide todo aí na tela, por favor? Então, vejam só, vamos adiante. Minha gente, esses setores da atividade econômica que eu acabei de mencionar aqui, eles estão dentro da macroeconomia e eles são afetados pelo poder, pelo papel e o poder que o Estado tem na economia. Oi, Maria Jane Cleia, boa tarde, boa tarde. Opa, olha aí. Nina, sobe só um pouquinho aí o chat do IPTV. Deram boa tarde aqui, o professor Reginaldo Rego de Joca Marques. Beleza, beleza, professor. Câmbio. Então, a macroeconomia, ela vai ter um papel, a gente já viu aqui, a macroeconomia é o estudo da produção nacional, do volume de emprego e desemprego. A macroeconomia é o estudo da inflação, né, a média geral de preços praticados na economia, ok? Então, vejam, a macroeconomia, ela tem suas metas. A gente falou na aula passada, pleno emprego, dos fatores, crescimento econômico, estabilidade da economia, são exemplos de objetivos macroeconômicos que a ideia seria que todos nós buscássemos, né? Na medida em que essas metas, as metas da macroeconomia são atingidas, elas se tornam promotoras, ou essas ações, essas metas, de estabilidade e de qualidade de vida para a população como um todo.
Opa, profa Aurissandra, boa tarde, boa tarde. A profa também está conectada conosco pelo YouTube com a galera de Baixa Grande do Ribeiro. Boa tarde, profa. Câmbio, seja bem-vinda, viu? Você é gente que faz, profa Aurissandra. Então, vejam só. A gente tem aqui, só para dar um exemplo, numa economia que consiga garantir o pleno emprego, deixa eu botar aqui o verdinho, a garantia do pleno emprego, ela fomenta mais consumo e aquece a economia. Ora, se uma atividade econômica ela opera numa rotação alta, né? Se ela gira numa rotação alta, se as pessoas têm oportunidades econômicas de se inserir no mercado de trabalho, se antes estavam desempregadas, agora passam a estar empregadas. Então, passam também a estar trabalhando, ganhando renda e interagindo no mercado de consumo. Isso fomenta o mercado de consumo e aquece a economia. E as pessoas acabam que a economia passa a ser contaminada aí por um bem-estar, por uma tranquilidade. Eu posso até dar um outro termo aqui, são... Deixa eu botar aqui o vermelhinho. São aqui, ó. Esse bem-estar e essa tranquilidade, elas assumem a forma de expectativas positivas, ok? Expectativas positivas. Nossa, ficou horrível esse positivas aqui. Deixa eu apagar ele aqui. O nome todo ficou horrível. Minha letra é bonita. O touchscreen é que faz ela ficar feia. Espera aí. Deixa eu escrever aqui com o meu dedo. Só um minuto. Deixa eu ver se fica melhor. Expectativas positivas. Melhorou. Melhorou uma coisinha, né? Esse bem-estar e essa tranquilidade, entendem? As pessoas ficam, elas interagem mais na atividade econômica. Aí, minha gente, eu destaquei em amarelo. Uma vez alcançado o bem-estar na sociedade, uma vez supridas as necessidades básicas da economia e da sociedade, aí a gente pode focar em outros esforços nacionais, em outras necessidades, pode ser em alguns desejos, como promover o crescimento industrial, planejar medidas de longo prazo para o futuro, de repente corrigir problemas em áreas que ainda sejam deficitárias. Câmbio, Jacinto, boa tarde. Ok, minha gente, tudo bem? Esses são pontos importantes. Quando eu olho para um debate presidencial no Brasil, eu vejo a discussão indo para certos temas que eles deixam muito a desejar. Porque quando eu comparo o Brasil com China, eu vejo uma China investindo em inteligência artificial, em internet das coisas, armazenamento em nuvem, né? Segurança da informação. A China exporta 5G, o Brasil exporta suco de laranja. Entendem isso? Olha a diferença da coisa. Então, eu acho que a gente perde tempo discutindo muita coisa que não faz o menor sentido, ao invés de focar no que realmente importa. Sacam isso, minha gente, câmbio? Por isso que esse slide todo aí, ele retrata bem uma economia que deveria funcionar de forma ideal. Essa é a pegada. Mas, na prática, não é isso que a gente vê. Tá bom? Beleza, minha gente, câmbio? Minha gente, dúvidas, exemplos, observações, fiquem à vontade para se manifestar pelo chat com dúvidas ou questões. Tá bom? Vamos adiante.
As decisões macroeconômicas, elas podem alterar diretamente o dia a dia das famílias, o dia a dia das empresas, o dia a dia dos governos. Sacam isso? E essas medidas, inclusive, essas decisões macroeconômicas, elas acabam não estando sob nosso controle. Sacaram? Elas não estão sobre o nosso controle. Essas decisões macroeconômicas. A gente acata essas decisões, a gente não toma essas decisões, a gente acata. Tá bem? Esse aí é um SOB, viu? Tá feio aí, mas é um SOB. Tá bom? Pense, por exemplo, na tranquilidade de saber que seu emprego não corre riscos. Isso aqui, minha gente, é num cenário de crescimento econômico, né? Bora imaginar que haja crescimento econômico, e aí, nesse cenário aqui, vejam, a gente acaba tendo muitas ofertas de oportunidades econômicas, de empregos para as pessoas, e mesmo quando a pessoa perde o emprego, não é tão difícil ela encontrar um outro trabalho. Sacaram? A pessoa nem fica tanto tempo assim desempregada nesse cenário de crescimento econômico, ok? Então, minha gente, uma política de promoção de empregos, ela visa alcançar o pleno emprego na sociedade, ela faz com que o trabalhador desenvolva suas atividades sem o medo do amanhã, né? Sem a incerteza do amanhã. A gente vive numa sociedade ansiosa, né? E aí a gente, na medida em que a economia é mais estável, a gente consegue reduzir esses níveis de ansiedade no dia a dia das pessoas. Vamos adiante. Minha gente, ainda falando da macroeconomia e do papel do Estado, vejam só. Como consequência, uma economia que cresce, ela permite mais chances de a gente fazer planos para o futuro. Eu estou muito tacanho aqui quando eu falo só de fazer planos para o futuro como uma viagem de férias. Mas deixando de ser tacanho, de ser muito limitado, a gente pode fazer planos mais ousados, um plano de carreira, né? Um plano, como é que eu quero estar daqui a 65 anos de idade, não é? Onde eu quero estar morando, onde a gente pode ousar e fazer planos mais agressivos mesmo para o futuro, entende? Câmbio. E isso, se eu tenho uma economia girando numa rotação que permita oportunidades econômicas para as pessoas. Um outro ponto da macroeconomia, né, e desse papel do Estado é o controle da inflação. Um país que controla a inflação, a gente consegue aí estabilidade, a gente consegue mais previsibilidade, a gente reduz as incertezas do futuro. Bem, por melhor que sejam as decisões tomadas pela empresa, e vocês, meus caros futuros técnicos em finanças, vocês estarão nas áreas financeiras tomando decisões, e por melhor que elas sejam, nada depende apenas do seu desempenho, nada depende apenas de você e da sua equipe de analistas que gerenciam o negócio. O mercado ele vai afetar o negócio. E tem fatores de mercado que não estão sob o controle de vocês, tá bom? A própria macroeconomia, ela afeta os mercados, tá bom? Por exemplo, a economia afetando aqui os mercados, decisões macroeconômicas
O governo agora recentemente ele forçou uma queda do ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. O detalhe é que o governo federal ele optou por reduzir o ICMS, que é de competência estadual. Essa medida macroeconômica ela baixou o preço dos combustíveis, da gasolina e do etanol, de fato. Mas ela vai comer grana de outras áreas da administração pública. Até porque o governo forçou os estados a baixarem seus impostos, e menos imposto é menos arrecadação. Esses estados vão ter que reorganizar os seus gastos. E podem ter certeza, com menos arrecadação, você fica com menos recursos para aplicar nas áreas tradicionais. Áreas que estão muito vulneráveis à perda de recursos é a saúde e a educação, por exemplo. Tá bom? Então, são pontos que merecem destaque. Minha gente, estou olhando para o relógio, são quase 14 horas aqui. Eu vou para um breve break, viu? E já já eu volto.